Boa noite a todos. É mais uma vez uma satisfação poder estar participando dos trabalhos da casa. Quero agradecer primeiramente a direção da casa pelo convite, porque nos oportuniza trabalho e estudo. A nossa temática de hoje se denomina a Hora da Renovação e tem como base os Evangelhos de Mateus, capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Encontramos em Mateus, capítulo 5, versículo 4, Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 9. E fizemos uma referência também, lá no Velho Testamento, Evangelhos de Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30, na parábola do joio e do trigo. São duas temáticas que encontram consonâncias, especialmente em função da realidade que nós estamos vivendo hoje. Mas para abordarmos esta temática, é necessário lembrar que Kardec apresenta a doutrina espírita baseada em 5 pilares. Que inveja, tem chimarrão aí, é? Em 5 pilares. O primeiro, a existência de Deus, que é o pilar mais consistente de todas as doutrinas espiritualistas, a imortalidade da alma, que somos seres imortais, a pluralidade das existências, que significa diversas reencarnações no corpo material, no nosso caso, por enquanto, aqui na Terra, a pluralidade dos mundos habitados, entende Kardec e nós compreendemos racionalmente pela doutrina espírita que a vida em abundância existe em todo o universo, e ainda a comunicabilidade dos espíritos. Necessitamos enquadrar aí para maior compreensão que no contexto da doutrina espírita nós compreendemos a existência do progresso, da progressão da criatura, seja humana, encarnada ou como espírito. Isto equivale ao processo evolucionista de Darwin que a doutrina espírita admite. Então, no contexto da doutrina espírita, progressão equivale à evolução. É o somatório dos acréscimos das qualidades morais e intelectuais obtidas pelo espírito em cada uma de suas encarnações. Este somatório nos permite crescer. Compreendendo ainda que a maioria de nós somos seres que nos originamos aqui do planeta Terra. E conforme está lá na questão 44 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos de onde viemos, né? E os espíritos respondem que no momento em que a Terra encontrava-se em condições de receber os primeiros princípios orgânicos, recebeu, então, foram semeados no protoplasma do planeta os primeiros germes, os primeiros princípios vitais que aí, congregando-se futuramente, deram início às primeiras vidas, ao estado latente da vida, através das plantas, dos minerais e assim sucessivamente. Entendemos também, através das informações que nos passam os espíritas e os próprios cientistas aqui da Terra, que a formação do nosso planeta data-se de 4 bilhões de anos, através da condensação da matéria disseminada no espaço, fluido cósmico universal, também chamado de hálito divino, plasma divino, e através dessa condensação foram 2 bilhões de anos após semeados, então, os primeiros germes, os primeiros vírus, e esses princípios vitais passaram pelos diversos reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, até chegarmos ao reino hominal em que nós nos encontramos hoje.
Convém lembrar também que neste reino hominal nós temos a possibilidade do despertar da consciência. Temos a possibilidade da liberdade das nossas escolhas, proporcional, é claro, ao estado evolutivo de cada um de nós, o que nós chamamos de livre-arbítrio. E nesse processo evolutivo, convém aqui lembrar o que diz Emmanuel lá no Consolador, na questão 204, quando lhe é perguntado se a alma humana poderá elevar-se a Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectuais. E Emmanuel, esse espírito milenar, na sua imensa sabedoria, informa que o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se eleva em busca da perfeição. No círculo acanhado do planeta terrestre, ambos são classificados como sentimento, adiantamento moral, e sabedoria, adiantamento intelectual. E ele diz que ambos, o sentimento e a sabedoria, são imprescindíveis ao progresso, sendo justo considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo. O primeiro, o sentimento, o adiantamento moral. Concluindo, Emmanuel diz: a moral é o núcleo mais importante das energias evolutivas. É bom também lembrar aqui que já lá em 1950, olha quanto tempo faz, Emmanuel já nos esclarecia, dizendo que não há mais tempo para o materialismo. Não há mais tempo para as ilusões ou enganos imediatistas. Vejam o quanto nós estamos sendo alertados há muito tempo, mas ainda, infelizmente, o ser humano, e na sua grande parte, grande maioria, deixa-se levar pelas preocupações com o ter, esquecendo de ser. E em locais, especialmente na região onde vivemos, desse litoral deslumbrante, onde as construções magníficas nos deslumbram, as máquinas, aqui em Balneário Camboriú mesmo, onde eu moro, as máquinas Ferrari, Lamborghini, diversas marcas estupendas da fabricação humana, os grandes arranha-céus, agora construindo em Balneário o maior edifício da América Latina, faz com que a criatura humana se deslumbre com esses espetáculos. Realmente são espetáculos. Mas há necessidade de sermos equilibrados. Há necessidade de se valorizar o intelectual, as construções, as obras magnânimas, sim, porque através delas muitos seres humanos encontram, através do trabalho, o alimento para a sua família, a sua vida digna, né? Mas é necessário compreender que para crescermos, bem como diz Emmanuel, é preciso que a gente se preocupe em ser. É preciso que a gente se preocupe em enriquecer o nosso espírito, em darmos atenção aos afetos, aos amores, às pessoas com quem nós convivemos, inclusive aproveitando o momento da pandemia em que vivemos, muitos juntos nas suas famílias, outros separados, mas que a gente aproveite aqueles que estão juntos e que podem abraçar mais, beijar mais, abraçar seus filhos, dizer aos seus maridos, às suas esposas, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus avós, o quanto a gente os ama. Dar importância ao sentimento, ao estudo, à cultura, porque assim, através do despertar da nossa consciência, a gente possa valorizar com prioridade, como diz Emmanuel, o aspecto moral da nossa existência. Precisamos nos preocupar em sermos melhores a cada dia, a nos reformarmos. Manuel Filomeno de Miranda, na obra Transição Planetária, transmitida a Divaldo Franco, ele alerta que esse crescimento, esse progresso, é algo incontestável. A evolução
o progresso dos planetas, o progresso da humanidade. Tanto que ele diz que o impositivo do progresso é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que retêm o homem na retaguarda, ante o deutropismo que o fascina e termina por arrebatá-lo. O que ele quer dizer com isso? O deutropismo é esta impetuosidade, é isto que nós trouxemos desde que nascemos, esta vontade de nos dirigirmos ao Criador, de chegarmos até Deus, de chegarmos ao progresso, mesmo que sendo relativo, né? A gente, através desse deutropismo, traz no interior da nossa alma, na nossa consciência, a vontade de chegar à divindade, tanto que ele diz que nos fascina e termina por nos arrebatá-lo à perfeição. Com certeza, um dia nós chegaremos lá. Porque, embora errando ou acertando, conforme diz José Lázaro Bomberg em sua obra Leis de Deus, a justiça divina é restitutiva. Deus expressa sua inteligência por leis eternas, perfeitas e imutáveis, as quais todos nós temos que seguir. E à medida que invariavelmente tropeçarmos, a divindade vai nos restituir oportunidades para que uma hora a gente consiga acertar na vida, nos melhorando, nos reformando. Podemos, diz ele, com nossas escolhas, errar ou acertar sem que sejamos castigados. É preciso compreender que a vida, sendo restitutiva, através da bondade de um Criador, que é um amor incondicional, nós um dia, com todo esse amor dele, chegaremos lá. Não estamos sozinhos, estamos sempre acompanhados. Mas quando nós falhamos, teremos novamente a oportunidade de uma hora acertar. Porque, diante da liberdade do livre-arbítrio, isso é a coisa mais maravilhosa que a doutrina espírita nos ensina, é que nós, sendo livres, somos responsáveis. Nós somos responsáveis por todas as nossas atitudes, mesmo recebendo as intuições e as informações dos nossos mentores espirituais, da própria divindade. No final, quem decide o caminho a seguir somos nós. Pode que, por exemplo, eu esteja com uma dificuldade para tomar uma decisão e tenha 3 caminhos a seguir. Daí o meu mentor espiritual, meus amigos da espiritualidade, dizem: Luiz, segue a estrada 1, escolhe a opção 1. A opção 1 é uma estrada pavimentada, plana, reta, sem curvas. A 2 ou a 3 são estradas que são não pavimentadas, cheia de curvas. A 3 tem mais pedregulhos, tem mais buracos, mas eu, mesmo ouvindo os outros, encarnados ou desencarnados, ouço as orientações, tomo a opção de seguir a estrada 3. E a estrada 3 que eu tomei é a mais dificultosa para chegar na solução daquele problema, para chegar no caminho que eu procuro, para chegar ao progresso, para chegar à divindade. Aqueles que escolheram a estrada 1, que eu não escolhi, chegarão simplesmente mais rápido que eu. Mas eu, que escolhi a estrada com buracos, não pavimentada, vou demorar a chegar. Mas um dia eu vou chegar. Então, errando e se corrigindo, realizando tentativas de progresso e caindo para logo levantar-se, é o método de desenvolvimento a que todos leva à felicidade plena. Isso é o que nos diz Manuel Filomeno de Miranda. Errando e acertando, uma hora eu vou conseguir acertar, eu vou chegar à felicidade a que me proponho, à divindade, à perfeição, mas, se tropecei nesses caminhos, vou chegar depois daqueles que felizmente não tropeçaram. Então, as minhas decisões são de minha inteira responsabilidade. E não denegre a minha idade como ser de Deus por ter errado, por ter falhado, por ter falido. E em nós,
principalmente espíritas, é preciso que cuidemos o processo de culpa. Porque muitos de nós, por termos a ideia do certo e do errado, quando falimos, nós nos culpamos. E aí paramos. Esta é a situação, este é o momento em que devemos usar todas as nossas armas, as nossas forças, para produzirmos, para fazermos algo em prol da coletividade, para sermos uma pessoa de bem, um homem de bem, agindo, arregaçando as nossas mangas, porque ficar parado com a consciência pesada não nos leva a lugar nenhum. Precisamos nos recuperar desse processo de falência, tendo como guia a nossa consciência, porque é lá, conforme está a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito as leis de Deus. E no momento em que conversamos com esta consciência, em que podemos parar e nos harmonizar com a divindade, nós nos recuperamos, nos enchemos de energia novamente para as atividades cotidianas em busca do melhor. Quando tivermos alguma dificuldade para seguir o nosso caminho, consultemos a nossa consciência. Ela é o local onde estão inscritas todas as leis de Deus. Com certeza, na dúvida, se seguirmos a nossa consciência, estaremos fazendo o que de melhor podemos. Segundo José Lázaro Bomberg, todo julgamento do ser humano é feito por ele próprio mediante o despertar da consciência. E o que é esse despertar da consciência que tanto falamos? É à medida que nós vamos crescendo moralmente, espiritualmente, é à medida que nós vamos nos instruindo através da educação, temos a possibilidade de crescer, de progredir através desse processo inarredável do progresso, e aí despertando gradativamente os nossos conhecimentos como ser universal, como ser eterno, despertando a nossa consciência, tendo nela o nosso, a nossa força, o nosso centro, de onde nós encontramos as energias e as informações definitivas para as nossas decisões aqui na Terra. É incontestável que estamos passando por uma mudança. É incontestável que nós, na Terra, passamos por períodos evolutivos, por ciclos evolutivos. E esses ciclos, conforme está lá em Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, sempre ocorrem diante de grandes crises e de graves convulsões sociais. Observem o momento desta pandemia, os processos de crise e de convulsões sociais, políticas, morais que estamos vivendo. E neste momento, nesse processo, ocorre um expurgo natural daqueles espíritos que passarão tempos em outras esferas e que passaram tempos diante de todas as oportunidades divinas aqui na Terra e não conseguiram ainda se recuperar. Diante disso, a divindade está dando mais uma oportunidade, só que provavelmente desta feita em esferas inferiores, para que possamos, espíritos delituosos de diversas encarnações, compreender que nós nos precisamos nos renovar. Então tivemos agora há pouco, em 2014, esse tsunami com ondas de mais de 30 metros, velocidade de 80 km por hora, que dizimou mais de 235 mil vidas. São as crises políticas e institucionais que estamos vivendo, as crises de ordem éticas e morais, são terremotos, desastres, incêndios, ciclones, assassinatos, guerras que não cessam, epidemias e pandemias. Então são grandes conflitos sociais, são grandes situações que nos mostram claramente que estamos passando, nesses últimos tempos, por um processo de modificação. E, com certeza, não resta a menor dúvida que será para o melhor. Kardec nos esclarece que, através do processo de evolução das reencarnações,
nós podemos, espíritos como nós que estamos aqui na Terra, permanecer na Terra nas próximas existências. Podemos ainda irmos para planetas mais inferiores, se nós, é óbvio, não acompanharmos o progresso moral e intelectual deste orbe. Se acompanharmos, poderemos permanecer. Mas muitos espíritos estão mais evoluídos. Estão e poderão ir para as outras esferas. É bom lembrar aqui que grandes mentores espirituais, grandes nomes como Emmanuel, o próprio André Luiz e outros tantos, Manuel Filomeno, que nós conhecemos, né, preferiram, ao invés de poderem já reencarnar em orbes superiores, continuar por um bom tempo aqui na Terra nos auxiliando. E tantos outros superiores estão chegando, se reencarnando aqui na Terra, e já está ocorrendo isso desde 1950, com condições intelectuais e morais de nos assessorar no nosso progresso evolutivo. Divaldo, ele salienta que esta é a nossa mais importante reencarnação. Porque nós estamos vivendo um momento ímpar na evolução da humanidade. E requer de nós todos os esforços no sentido de proporcionarmos aos nossos pares, aos nossos irmãos aqui na Terra, soluções de continuidade, através do estudo da cultura e especialmente através das nossas ações do bem. Que não passemos a nossa vida em branco, que não sejamos apenas mais um a cruzar pelo orbe terrestre, que deixemos aqui registrado através das nossas ações, das nossas atitudes, alguma coisa boa. E se no final da existência nos sentirmos ainda frustrados, roguemos as mãos aos céus, elevemos nossas mãos aos céus e roguemos a Deus gratidão pela oportunidade. E mesmo que tudo dê errado, agradecemos a Deus e possamos dizer, valeu a pena. Porque esta é a grande oportunidade que a divindade está nos dando. E aí, em agindo, possamos cumprir uma das finalidades da reencarnação, conforme está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação. E uma delas é a expiação. E a outra é cumprir com a parte que nos cabe na obra da criação. Lembrando que expiação não é sofrimento. Precisamos compreender que o ser humano, quando chega um momento de despertar da sua consciência, quando ele tem a oportunidade de analisar as suas atitudes, e que não foram as melhores, especialmente com relação aos nossos semelhantes, a gente naturalmente se arrepende. E, depois de nos arrependermos, nós precisamos expiar, que é um processo pedagógico da compreensão pela qual nós estamos reencarnados na Terra, expiando, conduzindo a nossa integração biopsíquica para que possamos, no futuro, pagar a conta. Então, expiação é um processo que se dá através da vida encarnada aqui na Terra, para posteriormente saudarmos os nossos débitos com relação àqueles que, porventura, tenhamos machucado. Esta é uma das funções da encarnação aqui na Terra. Esse processo de sofrer as vicissitudes na existência corporal é de sofrer um processo pedagógico de compreender o porquê estamos aqui na Terra. E a outra finalidade da vida é cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Nesta questão, Allan Kardec anota: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria,
quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar de Deus. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia e tudo é solidário na natureza. É uma anotação importante de Kardec com relação a compreendermos também o porquê que a gente está aqui. Que a gente está para ser feliz, a gente está para progredir, a gente está para expiar, e a expiação nos permite progresso. Mas também é muito importante entender que Deus espera de nós, não que acertemos sempre. É óbvio que, diante da sua sabedoria imensurável, na sua compreensão do estágio evolutivo que cada um de nós vivemos, é compreensível que a gente vá tropeçar muito ainda, fazer muita burrada ainda, que a gente já fez. Mas o que Deus espera primordialmente de nós é que a gente faça, que a gente construa, que tenhamos ação, que sejamos pessoas de bem, que possamos contribuir com Deus para a melhoria do mundo que nós vivemos. E que hoje é um mundo de expiação e provas. Kardec nos apresenta escalas dos mundos como os inferiores à Terra, os primitivos, os de expiação e provas, que são os mundos similares à Terra, o mundo de regeneração, que é o que nós estamos esperando chegar nesse século, os mundos felizes e os celestes ou divinos. Tomando como base Emmanuel lá em A Caminho da Luz, ele se reporta muito à formação, à construção da humanidade no planeta Terra. E reportando, como fala Kardec, quando diz que nos originamos aqui da Terra, então ele chama esta raça, na formação do planeta, como a raça retardada que se desenvolveu através do instinto e, posteriormente, quando passamos para um mundo de expiação, através da razão. Segundo, seres que vieram de mundos mais avançados para auxiliar na nossa formação. Então, uma raça retardada, que são aqueles oriundos do planeta, que na época se desenvolveram pelo instinto, e uma raça vindo de outra constelação, chamada chamada constelação do Cocheiro, que fica a 4.275 trilhões de distância da Terra, 45 anos-luz, e essa população, este povo que veio nos ajudar aqui, ele veio de uma estrela chamada Cabra ou Capela. Esta vinda desse povo para cá nos auxiliou na definição dos novos rumos da nossa civilização, na formação das primeiras raças. Vieram trazer a atividade construtiva, o aconchego da vida social que a humanidade daquela época não conhecia, as primeiras noções de espiritualidade e o conhecimento da divindade criadora. Por que esses espíritos vieram? Eles vieram, em parte, para nos auxiliar, mas, de outra parte, eram espíritos incompatíveis com o alto padrão da vida moral já atingida pela humanidade daquele órgão. E imaginem vocês que eles vieram reencarnar aqui na Terra, que encontrava-se há 25 mil anos de atraso em relação à capela. Chegaram aqui, não tinham nem como se expressar, nem como se comunicar. Podemos viajar assim nesta imaginação de um povo mais evoluído que nós agora, e ele, de repente, é deportado para um local onde não consegue nem se comunicar, né? É uma coisa realmente de alto impacto, difícil da gente compreender aí. Mas quando a gente se reporta lá a Mateus,
na parábola do joio e do trigo, e também nos reportando ao Antigo Testamento, ao juízo final, nós podemos compreender que nós estamos chegando a um momento de se processar essa separação do joio e do trigo. Essa separação é um processo que está acontecendo hoje com a Terra e que levará o joio, isto é, aqueles espíritos que estão vibrando em faixas menos elevadas, em faixas baixas, que ainda trazem o ódio, a guerra, o orgulho, a vaidade em si, que esses espíritos serão exilados para um planeta, não com 25 mil anos de atraso, como veio o pessoal de Capela, para um planeta com 50 mil anos mais atrasado que a Terra. Olhem o impacto. E essa separação simplesmente é algo científico, ela se processa por atração vibratória, através do eletromagnetismo. Então, imaginemos um ímã, que o ímã, se nós colocarmos, por exemplo, madeira e pregos junto, e passarmos esse material diante do ímã, o ímã vai atrair o quê? Vai atrair os pregos, né? E esse planeta que se aproxima da Terra, ele vai atrair, através desse magnetismo, vai atrair o prego, o joio, né? Que são essas pessoas, os rebeldes, que estão vibrando nessas faixas inferiores a 100 Hz, a 40, 70 Hz, que só trazem em si o ter, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, não é? Enquanto que a madeira, os homens de bem, o trigo, que já vibram em faixas mais elevadas, de amor e bondade, continuarão aqui na Terra. São os brandos e pacíficos. Estes herdarão a Terra. A gente, às vezes, não acredita, mas em 2016, os Estados Unidos gastaram em um avião bombardeiro, na fabricação de um avião, com testes e bombas nucleares, mais de 2 milhões de dólares. Imagine quanto é isso. Imaginem quanto o ser humano ainda está envolto no egoísmo, na ambição, em faixas vibratórias realmente absurdas. A hora da renovação é algo de primeira necessidade em nós, como seres humanos. E o objetivo desse exílio, desse povo que veio aqui para a Terra, e de agora os terráqueos que irão habitar planetas inferiores, é aprender a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos povos primitivos que habitam o planeta onde irão e que habitavam, no caso, os povos primitivos que habitavam a Terra naquela época, conforme nos traz Emmanuel A Caminho da Luz. Então, é preciso compreender ainda que, diante deste fato ocorrido há milhares de anos, Jesus recebeu, à luz de seu reino de amor e de justiça, essa multidão de sofredores e infelizes. Recebeu com todo o seu amor, com toda a sua compaixão, para aqui na Terra eles conseguirem resgatar, podemos assim dizer, as penas em função de não acompanharem o progresso moral de seu órgão. Esses espíritos, vindo de um mundo onde o progresso já estava bem mais elevado, guardavam no coração a sensação do paraíso perdido. E essa sensação, essa dor, esse sofrimento do paraíso perdido, é que existe ainda aqui na Terra povos como lá da região de Israel, que ainda não conseguiram encontrar o seu paraíso perdido. Aqui na Terra eles se dividiram em
4 grandes grupos. Reencarnaram na Índia, outro povo no Egito, os árias na Europa e essa parte do Golfo Pérsico lá em Israel. Deram origem à raça branca ou adâmica. É importante também salientar que desses 4 grupos, o que estava mais próximo, mais evoluído, era esse povo lá do Antigo Egito. Tanto que as informações da história que nós temos hoje, o povo egípcio de hoje, não tem nada a ver com o povo do Antigo Egito. Tanto que vieram e trouxeram informações das ciências, das artes, da física, da constituição planetária, vieram trazer informações de toda a ordem para nós, especialmente científica, e foram embora. Temos aí as pirâmides, as esfinges, essas grandes construções que até hoje os cientistas não conseguem explicar como um povo tão avançado e eram tão avançado espiritualmente que talvez tenham subido a mais de 35 metros, pedras com mais de 800 toneladas, e a ciência não sabe explicar como fizeram isso até hoje. Talvez através do seu grande avanço espiritual, a manipulação que eles já tinham com o ectoplasma, que tenham conseguido esses verdadeiros prodígios que a ciência até hoje não explica isso. Então, os egípcios que tinham menos débitos. A prática do bem e o culto a Deus e as ciências foi o que mais eles nos trouxeram, o maior legado que nos deixaram. Os capelinos vivenciaram aqui na Terra uma saudade torturante do seu mundo distante, onde deixaram os seus mais caros afetos. E o que é essa transição planetária que a gente fala, né? O que vai acontecer no futuro? O que é isso? E Manuel Filomeno de Miranda nos explica bem o que é essa transição planetária. Então ele diz assim: sendo o ser humano um espírito em processo de crescimento intelecto-moral, ele atravessa diferentes níveis nos quais estagia, a fim de desenvolver o instinto, vejam, o que nós passamos quando éramos um mundo em formação, posteriormente o que estamos agora, a inteligência, depois a consciência, rumando para a intuição, que será alcançada mediante a superação das experiências primitivas. Então, a humanidade hoje vive aqui na Terra uma transformação pela inteligência ao despertar da consciência. E quando concluímos esse processo de desenvolver a consciência, nós estaremos rumando para um mundo onde a intuição será um dos instrumentos capaz de nos assessorar sobremaneira no nosso processo de evolução. É isto que nos espera um mundo de regeneração. Para Emmanuel, este impositivo do progresso é inarredável. A Terra está saindo de um mundo de expiação e entrando para um mundo de regeneração. E o que acontecerá aí, né? Segundo Emmanuel, ele diz que a partir de meados de 2057, reencarnar na Terra equivale a um valioso prêmio justo, um tesouro destinado apenas aos espíritos mais fortes e preparados, que tenham a mansidão, a brandura, o amor, a paz, a concórdia fraternal entre povos e nações, como a sua maior índole. Tenham esta índole do amor, a índole da mansidão, da brandura, da paz, da concórdia fraternal entre os povos. Estes serão os premiados a reencarnar aqui na Terra. Divaldo Pereira Franco diz que a transição planetária ocorre por razões de ordem superior, em favor das mudanças urgentes e necessárias que promovam o respeito às leis, à ética, à natureza, transformando o homem num ser integral,
consciente dos seus deveres com Deus, consigo próprio e com o próximo. Então, sendo o verdadeiro homem de bem, teremos neste novo mundo o despertar da consciência, a percepção intuitiva, a transformação do homem num ser integral, uma vida moral mais perfeita e a cristianização do planeta. E, meus amigos, qual o caminho para que a gente consiga chegar a isto tudo de maravilhoso, bom e belo? Só existe um caminho. E uma única palavra define esse caminho: Jesus. Jesus é o caminho. E seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, lá em Mateus capítulo 22, de 37 a 40, versículos de 37 a 40, quando ele diz que toda a lei e os profetas está nesta máxima: amar a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo, nós, de fato, necessitamos entrar, viver, fazer desta lei a nossa máxima, porque é aí que está toda a lei. Quando nós refletimos e vamos em busca de outros estudos e outros caminhos, outros capítulos do Evangelho, tudo recai sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E o que significa isso? O que significa amar o teu próximo como a ti mesmo? E Mateus continua explicando: fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros fizessem em relação a nós. Esta é a receita de chegarmos ao mundo de regeneração. Não foi por uma razão simples que Kardec disse que fora da caridade não há salvação e que este seria o lema se o Espiritismo tivesse lema. E para dizer isso, ele se baseou na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que dizia assim: ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E, desta forma, fizemos da caridade o lema da doutrina espírita. E se nós, como sociedades espíritas, não trouxermos em nossa sociedade, não trouxermos em cada indivíduo, cada um de nós que constituímos estas sociedades, se não tivermos a caridade como a máxima, o Espiritismo sem caridade não existe. Porque a caridade é o seu pilar fundamental. Infelizmente, nós ainda vimos incontáveis números de pessoas que permanecem indiferentes diante das milhares de crianças e pessoas que morrem de fome. Existe ainda, em alguns círculos, a ausência total da compaixão e da solidariedade. É o momento da nossa renovação interior, de compreendermos que Jesus é o caminho, que a caridade é o caminho. É muito importante, e encontramos nos meios espíritas muitos companheiros nossos que dizem que a caridade que devemos fazer para o Espiritismo, conforme disse Emmanuel, é a sua divulgação. Sem dúvida, para o Espiritismo é a divulgação. Mas cumprir o maior mandamento de Deus quando nós encontramos alguém passando fome, alguém sem abrigo, sem agasalho, sem onde morar, não tendo o que se alimentar, e se perguntarmos à nossa consciência o que devemos fazer aí, quem sente fome, se nos colocarmos no lugar do próximo, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizesse a nós. Quem está passando fome quer alimento. Quem está passando frio quer agasalho. Quem não tem onde morar precisa de um abrigo. Então, essas indagações devemos fazer e agir nas situações em que a humanidade carece das nossas ações.
Esta é a contribuição que podemos dar a Deus para ajudar a amenizar as mazelas do mundo, para que a gente possa auxiliar e contribuir com Deus na formação de um mundo melhor. Manuel Filomeno de Miranda diz que as grandes calamidades têm por fim convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da vida na Terra em relação à sua imortalidade. Portanto, a reforma íntima, compreendendo tudo isto, é preciso nos agilizarmos e entender que precisamos nos renovar. É importante lembrar aqui uma frase de André Luiz, quando ele diz assim, me parece que está lá em Sinal Verde, se não desejas o mal, não significa que queres e praticas o bem. É importante refletir com relação a isso, porque muitas vezes nós nos analisamos e dissemos que não fizemos o mal. Analisamos a consciência e verificamos que nós não somos uma pessoa má. Mas isto não significa que sejamos uma pessoa boa. No final da vida, a balança deve pesar mais para o lado do bem, porque se não fizermos o bem nem o mal, a balança vai ficar estagnada. É necessário que a gente faça, que a gente arregace as mangas e trabalhe no bem, tendo como amor, e conforme diz Manuel Filomeno de Miranda, o amor é o mais nobre, quão indispensável conquista que pode aspirar o ser humano. É isto que nós almejamos na vida. E viemos aqui na Terra para aprender a amar. E quando tivermos sozinhos lá na nossa passagem para a eternidade, lá para o outro lado da vida, estaremos sozinhos com a nossa consciência e que nos perguntará o quanto amastes. Esta é a questão que teremos que responder e a quantidade de amor que nós distribuímos aqui na Terra é que vai nos aquilatar para um futuro melhor. Será o alicerce, a estrutura do nosso futuro. E às vezes a gente não sabe o que é amor, mas amor é tudo que desenvolve a afetividade do nosso coração, seja amor de marido, de mulher, de pai, de mãe, de filho, é um amor pelo avô, pela avó, é um amor heterossexual, ou amor homossexual, é um amor pelo cão, pelo gato, pelo pássaro, tudo são formas de amor. E que seja um amor puro, um amor incondicional. Emmanuel, em A Caminho da Luz, diz que diante dos nossos olhos de espírito passam os fantasmas das civilizações mortas. Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas reposam os destinos da humanidade. E por determinismo divino, estamos inexoravelmente a caminho da luz. Que Deus nos ilumine para que todos nós possamos iluminar o caminho de todas as pessoas que passam pelas nossas vidas. Um bom final de semana a todos e que Deus continue sempre nos iluminando.